importância de estudar a Bíblia, né? Porque para a gente falar sobre salvação, a gente precisa estudar a Bíblia. Então é que nós vamos falar hoje sobre a importância de ler a Bíblia, né? Para a gente cumprir a liturgia do culto, né? A nossa palavra hoje ela está lá no livro de Salmos, no número 105. Nós vamos ler e depois a gente vai fazer aqui eu e o Emanuel, nós vamos fazer uma dupla, nós vamos pregar em conjunto, tá? Ele vai ler o que ele aprendeu, né? E eu vou para a Bíblia para fundamentar na Bíblia o que ele vai falar. Tá? Então vai ser um culto um pouquinho diferente, uma pregação um pouco diferente, mas é necessário que o discípulo passe por isso. Tá? Ele tem um tempo, eu não vou exigir tanto dele, ele já sabe, ele já preparou algo que vai ser muito fácil para ele falar, a fala dele já está, a gente já se programou antes, né, como vai ser. Então vai sair tudo perfeito, o Espírito Santo vai nos dirigir. Amém. E eu tenho certeza que a vontade do Espírito Santo será concretizada aqui. Amém. Bem, então, amém. Se puderem abrir a Bíblia no Salmo de número 105, nós vamos ler até do 1 até do 105. Aliás, nossa, perdão. É Salmo 119, tá? O versículo que vai ser o 105. Agora com o versículo foi 105, eu falei assim. É 119, nós vamos ler do 105 até o... Mas é o nervosismo, né? Primeira vez que eu vou fazer isso aqui, né? Então aí eu também estou aqui, estou treinando um pouco, né? Mas o Espírito Santo vai nos acalmar. Amém. Graças a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor no Salmo 119, versículo 105 em diante. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida, conforme a tua palavra. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Os ímpios preparam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos são a minha herança permanente. São a alegria do meu coração. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Amém? Os irmãos podem se assentar. Espírito Santo de Deus, nos orienta, faça cumprir em nós o teu querer e a tua vontade, Espírito Santo. Abra o nosso entendimento, usa-nos com ousadia e intrepidez para mencionarmos a tua palavra, para discorrermos a respeito da tua palavra. Nesta manhã, espero em ti, Espírito Santo, entrego, me submeto às tuas orientações, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, como eu já disse aqui, né, nós vamos falar sobre a importância de estudar a Bíblia, né? A Bíblia, todos nós sabemos, ela é a palavra de Deus. Ela é uma fonte de sabedoria, de orientação e transformação para a vida de nós cristãos. Estudar a Bíblia é fundamental para crescer na fé, não é mesmo? E para entender a vontade de Deus e viver de acordo com os seus princípios, de acordo com a sua palavra, não é mesmo? Como nós lemos aqui no Salmo 119, ela é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então a palavra ela serve para isso, essa é a importância da palavra na nossa vida, né? E por isso é importante estudar a Bíblia, até por muitas razões, né? Não é só para a gente ser discipulado, para a gente entender e a gente falar lá fora. Antes da gente chegar para falar para um ímpio lá fora,
para aquele que ainda não entendeu a palavra de Deus, aquele que ainda não recebeu essa palavra. Mas a Bíblia ela tem várias razões que a gente precisa ter a respeito da palavra de Deus, né? Nós vamos ver, né, a importância de estudar essas várias razões, né? Aí eu pediria ao Emanuel para começar pelo primeiro tópico aí, né, que nós vamos falar sobre, nós vamos para a Bíblia também. Pode ir. A Bíblia revela quem é Deus, seu caráter e seu plano para a humanidade. João 17:3. Amém? Então você vê, né? Ele falou aí. Então vamos para a Bíblia para a gente ver o que diz nesse João 17:3, né? Sobre o que ele falou aí. Eu peço aos irmãos que prestem bem atenção no que ele está falando, né? Para entender se o que ele está falando realmente a Bíblia ela corresponde a isso que foi dito, né? Que a gente tem que estar sempre dentro da palavra de Deus, sempre dentro da Bíblia. Ainda que a gente faça alguns comentários, adiciona alguma coisa que a gente entendeu, mas é bom sempre a gente consultar, comparar com o que a Bíblia diz sobre isso aí, né? Lá em 17:3 diz assim, ó, esta é a vida eterna, né? Esta é a vida eterna. O que é essa vida eterna? Que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste, né? Então, nós vemos ali que há esse conhecimento de Deus, para a gente reconhecer o porquê, né, Jesus veio, né? E é por Jesus que nós estamos falando. Essa é a importância, porque ele, Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E a palavra, ela é verdade, né? Jesus Cristo é a própria palavra. Então, por isso que nós temos a vida eterna, para a gente, o objetivo nosso é um dia morar, né? A gente morar no céu, ou na Nova Jerusalém, e a gente ter uma vida eterna com Deus. É por isso que vale a pena tudo que nós passamos por aqui, né? Às vezes até esse sentimento um pouco da gente, de um pouco de nervosismo, da gente estar se esforçando para fazer isso, da maneira que agrada a Deus, da gente ir lá fora, levar a palavra, pregar a palavra, não deixar dúvida para aqueles que nos questionam, aqueles que não conhecem a palavra, a gente ter o conhecimento dessa palavra, para a gente não deixar eles na dúvida. O mundo não pode ficar na dúvida, não pode ficar achando que deve ser assim, não sabe? A gente tem que ser objetivo. A palavra de Deus, ela nunca é relativa, ela é absoluta. Não é uma verdade relativa, que pode ser mais ou menos isso aqui, isso aí é relativismo, que a Bíblia ela não dá margem para relativizar a palavra, ela é absoluta. É aquilo que está dito, escrito e ponto. Né? Não se acrescenta uma vírgula e nem tira uma vírgula da palavra de Deus. Até por isso a gente tem que ler com a entonação que a Bíblia dá. Ela está falando, nós lemos aqui, né, no Salmo, e nós vemos aqui, ó, quando nós começamos aqui no João 3, né, 17:3, diz assim, esta é a vida eterna. Tem 2 pontos aqui. E qual que é essa vida eterna? Aí vai dar uma explicação do que é essa vida eterna. Aí fala, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, é isso que a gente tem que ser, entender, conhecer. Por que Jesus Cristo veio? Né? Nós vamos aprendendo que a gente vai poder explicar. Qual é a função de Jesus Cristo ter vindo aqui na Terra? Ele veio por acaso, nasceu por acaso, e aí tudo foi acontecendo por acaso? Não. Nós sabemos que não foi por acaso. Amém? A Bíblia fornece orientações para viver vida
e agrada a Deus. Quer ver? Repita assim. A Bíblia fornece orientações para viver uma vida que agrada a Deus e significa para nós e para outros. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Glória a Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim. 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, né? Nós vemos aqui que todo homem deve estar preparado para a boa obra, né? O homem, ele deve estar preparado para, conhecendo a palavra, para poder o quê? Para ter condição de, fundamentado nessa palavra, ele poder ensinar, repreender, corrigir, instruir na justiça, né? Então ele é útil para o ensino, a palavra de Deus. É por isso que nós estamos, né, discipulando as pessoas que forem discipuladas, ele ser um verdadeiro discípulo que saiba manejar a palavra, que ele saiba, né, falar para alguém, para que ele possa repreender alguém quando alguém está, né, se desviando da palavra. Tudo que está dizendo aqui, esse ensinar, exortar, instruir, tem que ser na palavra, no conhecimento da palavra, é que tudo isso tem que se desenvolver, né? Nós não podemos repreender alguém pela nossa experiência de vida, né? Isso ninguém precisa, né? Porque nós sabemos todos que nós não somos perfeitos. E quem somos nós, né, para querer repreender alguém pela experiência pessoal que nós temos, pelo nosso caráter que nós desenvolvemos, pela forma como nós fomos criados, pelas experiências que nós passamos nas adversidades dessa vida. Nós não podemos instruir alguém, exortar alguém baseado nessa nossa experiência, nesse nosso conhecimento. Nós temos que falar com alguém, mas instruído pela palavra, tem que ser pela palavra, senão nós vamos fracassar. As pessoas não vão acatar, vai zombar, vai apontar falhas em nós, porque nós somos falhos. Então nós temos que falar sempre na palavra, não sair fora da palavra, instruir, exortar, que tenha que chamar a atenção de alguém, né, sobre alguma coisa que a pessoa está equivocada. Que às vezes a pessoa está equivocada não por vontade de fazer, equivocada de forma de fazer errado, né? Mas por falta do conhecimento. E aí é por isso que a gente tem que falar dentro da palavra, transmitir esse conhecimento para as pessoas. Bem? Amém. Estudar a Bíblia ajuda a crescer na fé, a entender melhor a vontade de Deus e a se tornar mais como Cristo. 1 Pedro 2,2. 1 Pedro 2,2. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Pedro 2, versículo 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Amém? Então você vê só, aqui diz que a gente, como criança, a gente tem que se comportar como criança recém-nascida. Por quê? A palavra de Deus nos diz que a gente tem que nascer de novo, para ser uma conversão genuína. Quando a gente aceita seguir a Jesus, nós aceitamos a palavra, né, nós nos convertemos, a
palavra de Deus diz que é como se a gente nascesse de novo. E Jesus foi mais enfático, né? É necessário nascer de novo, né? Quando ele foi questionado, a pessoa falou, mas como que eu vou nascer de novo, né? Eu teria que entrar no útero da mãe de novo, nascer como criança? Não. Aqui ele está exemplificando, né? É uma analogia, como se uma criança que nasce de novo. Quando nós nos convertemos de novo, nós precisamos o quê? Se alimentar espiritualmente falando, né? Com leite, com coisa leve, coisa, né? Porque uma criança, quando ela nasce de novo, ela não tem uma dentição, inclusive, para mastigar. Então ela precisa o quê? De alimento leve, do leite. Né? É esse leite aqui que está se fazendo a analogia, né? Aqui que o cristão novo convertido, no início ele vai se alimentar de coisas leves, né? O Emmanuel um dia vai ser um pregador aqui, ele vai estar falando completo, ele vai ler e ele vai explicar como eu estou explicando, né? Mas hoje ele está o quê? Ele está tomando leite levinho, porque ele é recém-discipulado, ele está aprendendo, então ele tem que tomar esse leitinho que fala aí na Bíblia. Ele não pode mastigar coisa sólida ainda, um pouco pesado, como uma feijoada ainda, né? Que a gente usaria no termo, né? É humano, mas espiritualmente a pessoa tem que começar a se desenvolver, a dentição, tem que vir os dentes para ele começar a mastigar coisa mais sólida. E assim também na Bíblia, espiritualmente falando, a gente precisa começar a ter os dentes, né? Está preparado na palavra para chegar a esse patamar de poder comer coisa mais sólida, mais pesada, até para receber uma exortação mais pesada um pouco. E nós, como igreja, às vezes a palavra de Deus diz que a gente deve, né, exortar uns aos outros, a gente se aconselhar uns aos outros, ajudar o outro a carregar um fardo que está meio pesado. Às vezes ele não consegue comer ainda, digerir um alimento mais pesado, espiritualmente falando. A gente está disposto a ajudar ele, a ensinar ele como mastigar isso, para poder engolir mesmo. Então, essa é a analogia que fala aqui, que diz que como criança recém-nascida deseja de coração. E a gente precisa desejar de coração. Desejar o quê, né? O leite, receber esse leite espiritual puro, que é a palavra de Deus, é o conhecimento da palavra, a gente poder absorver isso e amadurecer, a gente crescer espiritualmente, para atingir essa maturidade de poder receber uma exortação de um irmão, um chamado de atenção às vezes do irmão, sem a gente se magoar, sem a gente se melindrar, né? Que às vezes tem muito disso. Tem irmãos que às vezes ainda não está preparado, né? Ele ainda não está preparado para comer alimento sólido, e às vezes a gente vai falar e ele vira as costas e vai até embora do meio da igreja. Eu não fico mais aqui não gostei do que o irmão falou comigo. Isso que é falta de maturidade espiritual, né? Ainda não está preparado para receber esse tipo de aconselhamento do irmão. Se magoa com o que o irmão fala, abandona tudo, abandona a igreja, abandonou Cristo, né? Se não está de acordo com o que o irmão está falando, que é a palavra, ele não está concordando com o que Jesus falou. O que nós estamos falando aqui, né? Foi Jesus que disse. É para isso. Foi Pedro que escreveu? Foi. Mas a palavra lá nós não vemos, toda a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo. O homem escreveu sim, mas ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Pedro escreveu essa carta, 1 Pedro, ele escreveu, mas escreveu dele, do que saiu da cabeça dele? Não. Foi aquilo que o Espírito Santo instruiu ele que escrevesse. Toda a Bíblia está escrito. Toda a Bíblia tem um escritor. Cada livro da Bíblia tem um escritor que escreveu. Ele escreveu por quê? O Espírito Santo, né, ordenou ele que escrevesse. Ele não escreveu por vontade dele. Eu vou escrever hoje sobre isso aqui, vou botar aqui na Bíblia. Não foi assim que foi escrito.
Foi escrito sob orientação do Espírito Santo. Glória a Deus. E essa palavra ela é verdadeira por isso. Porque as palavras que aqui estão, foi o Espírito Santo que ditou para que o escritor escrevesse. Né? Até muita gente fala, às vezes, né, fala que cada carta dessa tem um autor. Mas cada carta dessa, verdadeiramente, se fôssemos traduzir ao pé da letra, cada livro desse tem um escritor. O autor foi o Espírito Santo de toda a Bíblia. A Bíblia inteira, todos os livros da Bíblia, o autor é o Espírito Santo. Os demais, né, que escreveram, eles são os escritores. Mas eles não são autores de nada. Não saiu da cabeça dele o que foi escrito aqui. Né? O Apocalipse foi escrito por João. Mas foi ele. Ele foi o escritor, ele não foi o autor. O autor foi Jesus Cristo. Inclusive, ele teve um privilégio de receber essa palavra para escrever o livro de Apocalipse direto de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou com ele: escreva tudo que você está vendo. Ou seja, né? Escreva tudo que você está vendo, que eu te mostrei. Então, o que ele escreveu, ele não criou nada na cabeça dele para escrever. Assim como os outros livros também. Cada um escreveu. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Foi da cabeça dele? Não foi. Deus mandou para ele, ditou para ele o que ele deveria escrever. Passo a passo. Tudo que o Deus fez com ele, a maneira como Deus pediu que ele se comportasse, ele foi transcrevendo tudo na Bíblia. Foi transcrevendo. Mas ele não criou palavra nenhuma. O autor da palavra foi Deus. Amém? Seguinte. A Bíblia ajuda a entender a verdade de Deus e a evitar ensinamentos errados. Atos 20, 32. Então vejamos lá em Atos 20, 32. Diz assim, agora tem que dar a sua ajuda aqui na formação. Amém? Glória a Deus. 20 e 32 vai nos dizer assim, ó: agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificar-nos e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Então nós vemos aqui, né, indo para a Bíblia, o que aqui fala, né, que essa palavra aqui, ela fala que é sobre a proteção contra o erro. É para isso que a gente estuda a Bíblia, para a gente estar preparado contra errar naquilo que falamos a respeito de Jesus Cristo, a respeito de Deus. A palavra de Deus, ela serve para isso, para a gente evitar de errar, né? E é por isso que ela fala aqui, que a Bíblia nos ajuda a discernir a verdade de Deus e a evitar ensinamentos errados. Por isso a gente tem que ser discipulado, porque a hora que a gente for falar para um que não conhece a palavra lá fora, um que ainda não é cristão, a gente não erre no falar, para a gente não ensinar coisas erradas. Porque o que se tem hoje, né, de ensinamentos errados, por quê? As pessoas não foram para a Bíblia, não estudaram a Bíblia a fundo, e aí começa a falar coisas que ele aprendeu com um pastor que falou aqui na frente, e esse pastor aprendeu com o outro também pelo que o outro falou. Não se aprofundou pela Bíblia, não chegou naquele ponto lá, né, de que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos libertará de errarmos também, né? Nós vamos conhecer a verdade pela Bíblia e não pelo que alguém está ensinando, porque existem os falsos mestres, os falsos pastores. Daí a importância de que a gente não deve ficar só ouvindo, mas ouvir e ir para a Bíblia para confrontar se o que está sendo ensinado e falado, o pastor que está falando, o evangelista, né, o pregador, ele está falando dentro daquilo que está escrito na Bíblia. Daí a importância da igreja ficar conferindo, confrontando com a Bíblia.
Ele falou lá em Atos 20, 32, ele ensinou isso. Vou ver se está escrito isso lá mesmo. Vou ver se o meu entendimento, o que ele passou para mim, se é o meu entendimento também da palavra. E se não é, você tem que ir buscar o conhecimento com alguém, né, trocar ideia com a outra pessoa. Eu li isso aqui, eu disse isso, mas foi ensinado aqui desse jeito, né? O que você acha? Para isso que nós somos igreja. Para isso que nós somos um único corpo, unido, vários membros unidos num só corpo. Para um membro auxiliar o outro, né? Para me levar a comida até a boca é um órgão do corpo. Mas a mão tem que fazer o quê? Tem que pegar no garfo, né? E o braço tem que se articular para levar até a boca. E nós, como igreja, nós estamos isso. Cada um tem uma função, e se a gente tem alguma dúvida, vai perguntar para o outro órgão, para o outro membro. Né? Você que está trazendo a comida para mim até a minha boca, né? Eu sou a boca, você está trazendo a comida, né? Eu entendi assim, assim. O que você acha? Então, isso aí é o que? Aprofundar no conhecimento da palavra, os ensinamentos, né, da palavra. Porque como que a gente vai ensinar algo só pelo que ouviu ensinar? Né? E isso tem muito hoje, até na escola, né? Quanta gente estuda na escola e aprende tudo pelo que o professor ensinou. E se o professor não está falando, né, a teoria verdadeira, que é aquilo que ele está ensinando? E se ele tiver divergido do que é verdadeiro? E aí ele não leu o livro, ele não estudou, ele não pesquisou, o que vai ser? No futuro ele vai ser um professor, que ele vai ensinar o que ele aprendeu com outro professor, não o que na realidade é. Né? Assim somos nós aqui na Bíblia. Para a gente chegar a ensinar lá fora, por isso tem que passar por essa fase, né, de discipular, tomar um leitinho leve primeiro, depois ir aumentando, né, a sopinha um pouquinho mais pastosa, até chegar no ponto de comer mocotó, comer feijoada, né? Para isso tem que passar por todas as etapas aqui de aprendizado. Para a hora que a gente for falar, a gente não falar porque acha. Em vez de partir para a palavra de Deus, que é a teoria, né? Ele vai pelo que ele acha, pelo achismo. A pessoa vai perguntar uma coisa, ele vai falar assim, olha, eu acho que deve ser isso assim, assim. Mas eu vou perguntar lá para o meu pastor. Não tem que perguntar, ele tem que ter passado por essa fase de crescimento, né? De preparação, para chegar ao ponto de ele mesmo poder falar, ele testemunhar do que ele leu e aprendeu na palavra de Deus. E se a gente assim fizer, o que vai acontecer? Nós não vamos ser bombardeado lá fora. A gente não vai ficar calado. Alguém vai falar uma coisa, você vai falar, explicar sobre o evangelho para a pessoa vai te... Porque o diabo, ele conhece bem a Bíblia, né? E aquele que ainda não está em Deus, né, ele está em outro. E aí esse outro vai usar ele da forma que convém. E aí vai fazer perguntas capciosas. E a pessoa que não estiver preparada, o que ele vai fazer? Ele vai recuar. Ele vai se deixar convencer pelo que está sendo dito de forma a desvirtuar a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, né, ela foi, nós vemos lá quando Eva, né, foi tentada pelo diabo, ela ficou dialogando com ele, e ele foi falando com ela dentro da palavra, né? Ah, mas o que foi que Deus falou com você? Deus não falou assim, 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 que você pode comer de toda a árvore? Mas ele oculta uma palavra e pronto, sabe que se a Eva não lembra, né? Ela só falou que a gente não pode comer de uma única árvore, né? Da árvore da vida, conhecimento do bem e do mal. Então essa aí a gente não pode comer. Então, mas não é bem assim. Ele falou isso, mas não vai acontecer nada disso que ele falou. Ele só não quer que vocês saibam como ele. Então a serpente ficou dialogando com ela ali, até que convenceu ela, né? Ela pecado. E assim somos nós. Se a gente não estiver preparado, ele vai usar essas pessoas que vão nos confrontar
E confronta mesmo, viu? Tem pessoas aí fora que a gente vai falar, eles vêm com às vezes até com grosseria, desafia. Outro dia eu fui falar com um que ele é desviado, né? Olha só, está desviado do Evangelho, saiu fora da igreja. Até por questão daquilo que nós já até falamos aqui, de que saiu de dentro da igreja porque se decepcionou com o líder da igreja. Olha só, né? Aquilo que eu falei. A pessoa se desvia de Deus e achando que está se desviando da pessoa. E abandonou tudo. Aí vou para lá. Só que aí eu estava falando um negócio e surgiu uma palavra no meio. Falei, isso aí não está na Bíblia. E aí, se eu não soubesse que aquilo estava na Bíblia, eu ia ficar na dúvida, né, com ele. Eu coloquei, isso aqui estava na Bíblia. E a palavra que eu tinha falado estava na Bíblia. E eu deixei de falar e ele falou de uma palavra que não estava na Bíblia. Eu falei, e essa palavra que você falou assim, isso aí está na Bíblia. Ah, não está? Não está, essa aí não está. Aí eu falei, depois eu vou te mandar uns versículos que está essas palavras que eu falei para você. E essa que não está, eu vou te mostrar na Bíblia que essa palavra não está e por que ela não está. Então, às vezes, a gente vai ser confrontado assim. E a pessoa falou de uma maneira assim, bastante arrogante mesmo comigo, sabe? Então, nessas horas, a gente tem que ter até sabedoria para não entrar nesse confronto direto de bater boca, né? A gente tem que ir pela palavra, sair direitinho, acabou. Ensinou, a pessoa fala, eu falei, lê em tal lugar assim, você tem a Bíblia? E tem. Quando você lê assim, você vai ver que isso aí está lá. Você vai ler esse outro assim que não está nisso aí não. Tá? Então é por isso que a gente precisa estar preparado para comer essas coisas pesadas, a gente poder digerir essas coisas pesadas que nós vamos enfrentar pela frente. E saber como digerir isso aí, né? Saber como é que a gente vai combater isso aí. Com sabedoria, né? Com o Espírito Santo. Nessas horas a gente tem que se colocar muito na dependência do Espírito Santo. Para não falar aquilo que não convém falar, né? E falar o que convém falar. Então nós vemos que, né, o que nós falamos aqui, nós temos uma aplicação prática disso aí, algo que nós temos que fazer, né? Nós temos praticamente que fazer 3 coisas aí, né? Nós temos que ler e meditar na Bíblia, estudar com outros, né? É importante a gente estudar a Bíblia com outros. Por que está fazendo, né, esse cursinho de discipulado? A gente está fazendo várias pessoas uns com os outros, né? Isso aí é necessário, né? É aconselhável fazer. E aplicar na vida prática, né? Aplicar isso aí. Sobre ler e meditar a Bíblia, nós temos que dedicar tempo, né, regularmente para ler e meditar na Bíblia. Para a gente chegar e vir falar aqui na frente, né, como estou fazendo agora, a gente tem que ter lido durante a semana, meditando na Bíblia. Porque senão, como é que a gente vai falar coisas aqui e a gente vai trazer para dentro da Bíblia os exemplos que a gente está dando, né? Então, é a importância da gente ler e meditar. Não é só ler. A gente tem que ler e lendo e digerindo isso. Palavra por palavra, entender, ver as pontuações que tem direitinho, chegar aí, parar, meditar. Por que tem essa vírgula aqui? Por que está falando assim? Tem 2 pontos. Depois de 2 pontos, sempre tem uma explicação, né? Nós sabemos disso. Mas nós sabemos que depois da vírgula tem uma explicação também, ali, né? Daquilo que a gente leu antes da vírgula. Tem uma explicação, reforça um pouco mais aquilo que a gente está falando, né? É uma pausa para a gente entender e partir para a vírgula depois da vírgula, a gente continuando lendo, meditando palavra por palavra.
É assim que nós vamos aprender, é assim que nós vamos amadurecer. É digerindo, comendo, porque agora nós já estamos com a dentição completa, né? Depois que a gente já passou pelo discipulado, a gente começa agora a se preparar para transmitir para outros, né? Glória a Deus. Às vezes as pessoas falam até, né, tem que aprender para ensinar para outros. Nem é tão ensinar, né? Que a gente nunca vai estar apto para ensinar tudo, né? A gente vai morrer e não vai saber tudo. A gente vai morrer e não vai ter aprendido tudo. Cada dia a gente se depara com um conhecimento de coisas novas. Às vezes até para o trabalho, a gente vai para o trabalho, fala, está tudo planejado, de madrugada eu já acordei, já pensei, já fiz uma agenda do dia todo, o que eu vou fazer. Muitas das vezes chega no trabalho, não dá nem tempo de você abrir a agenda para saber o que está na agenda, já surgiu um monte de coisa extra e urgente ou emergente, e você começa a fazer, quando chegou no final do dia, você vai olhar, você não fez nada do que estava na agenda. E assim também é para a gente, o plano de vida da gente. Não pode dizer, agora não, agora eu já estou preparado, eu já sei tudo, agora é só sair para ensinar. O ler e meditar na Bíblia tem que ser algo até a gente morrer. Tem que ser um ato contínuo, nunca parar. Nós não podemos esquecer que Atos dos Apóstolos, esse livro da Bíblia de Atos dos Apóstolos, é o único livro da Bíblia que ele não tem um ponto final. Nós continuamos escrevendo o livro dos Apóstolos e vai ser assim até a volta de Jesus. Nós vamos estar sempre continuando Atos dos Apóstolos, porque nós vamos nos espelhar na doutrina dos apóstolos, como eles se comportaram, e nós vamos dar continuidade a isso aí. Nós estamos dando continuidade ao livro de Atos dos Apóstolos, da forma como nós estamos nos aprofundando na Bíblia, né? E nós vamos estar ensinando a outros, discipulando outros. Nós estamos dando continuidade ao que os apóstolos fizeram. Os apóstolos fizeram o quê? Eles continuaram ensinando o Evangelho para outros, mandando cartas, né, para auxiliar as outras igrejas que estavam distantes. E para aquela igreja se partisse desse fundamento, dessa carta, desse ensinamento, dessa doutrina, e eles dessem continuidade ensinando a outros, então percebem que vai se reescrevendo, ou reescrevendo não, vai continuando a escrever o livro, né? E ele vai até o final. Então é um livro na Bíblia que ele não terminou de ser escrito, ele só vai terminar com a volta de Jesus Cristo. Quando a igreja vai subir, vai sair dessa terra, e aí a palavra também vai sair daqui, o Espírito Santo vai subir junto com a igreja. Então percebe-se que esse livro a gente vai estar escrevendo, cada um com a sua contribuição, cada um ensinando a outros, né, trazendo as pessoas ao conhecimento do Evangelho, e que mais almas vão se convertendo, e isso vai estar sendo tudo escrito aonde, né? Lá no céu existe um livro, o livro da vida. Ele está sendo continuando escrito com as nossas ações, com a obra que nós fazemos, da maneira como a gente está fazendo a obra, tudo isso está sendo escrito, por isso que eu digo, é um livro de Atos, que continua sendo escrito no livro da vida, que é a vida de cada um de nós, assim como foi a vida de cada um dos apóstolos que escreveram aqui no Novo Testamento. Nós estamos escrevendo através da nossa obra aqui na terra, vai estar sendo tudo escrito lá no livro da vida. E feliz aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, né? Glória a Deus. Esses são os salvos. Os salvos têm o nome escrito no livro da vida. Aquele que ainda não passaram por esse processo todo de salvação, que a salvação era um processo que não se conclui aqui na terra. Ele vai estar, a conclusão dele vai pelo que está sendo escrito no livro da vida.
E aquele que não tem as obras para poder ser escrito nesse livro da vida, ele não está no livro da vida. Simplesmente assim. Apocalipse diz que tem outros livros lá, onde está sendo escrito. Esses outros livros é para quê? Para aqueles que não estão escritos no livro da vida. É triste, né? Mas é a verdade, desse jeito. Quem não quiser estar escrito no livro da vida, vai estar nesses outros livros. E a Bíblia fala de outros, fala no plural. E engraçado que o livro da vida só tem um livro. O livro da Bíblia fala que é um livro, o livro da vida, é um único livro. Mas quando ela fala nos outros livros, por que são outros livros? Porque é uma multidão de gente, tem que ser bem maior. Porque a palavra de Deus diz que muitos serão chamados, mas poucos vão ser escolhidos. Escolhido por onde? Pelo livro da vida. O critério de seleção é o livro da vida. Está no livro da vida? É escolhido. Não está no livro da vida? Vai para outro lugar, para os outros livros, né? Então, os livros estão escritos só as coisas, as obras erradas, aquilo que deixou de fazer de obra. E a obra maior para nós cristãos, aquele que quer estar no nome escrito no livro da vida, tem que estar preparado de acordo com o que está na Bíblia. Senão ele vai estar de fora, ele vai estar escrito nos outros livros, vai estar de fora do livro da vida. Por isso que tem, né, essas duas palavras finais que nós vamos ter que enfrentar, todo mundo vai ter, tá? Vivos e mortos vão enfrentar, que é o dia de juízo final, para que haja essa separação. Não que Deus já não sabe quem já se salvou, né? Que quem está no livro da vida, isso aí sabe. Aqueles que não estão no livro da vida, ele também já sabe que está nesses outros livros, né? Mas, para cumprir a palavra dele, vai ter o juízo final, que todos vão ter que comparecer nesse tribunal de Deus. Ou o tribunal de Cristo, né? Porque ele que vai julgar nesse dia. E diz que todos ressuscitarão, os mortos que estiverem mortos. Quer estejam salvos, não estejam salvos. Os salvos já estão porque já está no livro da vida, né? Mas todos vão confessar. Diz que toda boca confessará. E naquele dia lá não vai ter que dizer, não, eu prefiro ficar calado. Não. Ele por si mesmo, por livre e espontânea vontade, vai ser um mistério tão grande que ele vai botar tudo para fora, tudo que ele fez. Ele vai confessar, que toda língua confessará. Se desde o mais poderoso lá, do criminoso maior, até o menor, todos vão confessar, vão declarar tudo que fizeram. É só para ele ver que Deus está sendo justo, né? E separar um para a vida eterna, que é aqueles que vão morar com Cristo na Nova Jerusalém, e aqueles que vão para o lago de fogo. Não é isso que a Bíblia fala lá? Aqueles que vão separar e vão ser lançados no lago de fogo e vão viver eternamente ali, sofrendo, né? Sofrimento vai ser eterno também, assim como a vida boa, a vida com Deus, vai ser uma vida boa, uma vida eterna. Mas ali, ele vai estar morto. Por que morto? Porque ele não tem mais chance nenhuma de ter salvação, de alcançar mais a vida eterna. Então eles vão viver eternamente. A Bíblia fala que ali haverá choro e ranger de dentes, só sofrimento. Mas no céu não. No céu não haverá tristeza nem dor, né? Não haverá pecado, lá não entrará pecado, porque se está no livro da vida é porque foi salvo, né? E lá não entrará pecado, não terá tristeza, não terá amargura, não terá ansiedade, não terá doença, mas no inferno terá tudo isso. Vai ser sofrimento eterno mesmo, né?
Então, a importância da gente ler e meditar na Bíblia é por isso. Para a gente saber o que nos espera depois da morte. Espiritualmente, o que está reservado. Os 2 lugares reservados. Dependendo do quê? Da escolha de cada um. E por que nós devemos estudar, né, a vida com outros, ou tirar dúvida com os outros, né? O aconselhamento que dá aqui, não da Bíblia, mas, né, aconselhamento do homem, como nós somos, porque nós somos falhos, a gente reconhece isso, tem que reconhecer. Aqui o aconselhamento é que a gente participe de grupos de estudo bíblico, né? Por isso que a gente sempre volta lá para a escolinha discipulada, a importância disso, né? É importante a gente participar desses estudos bíblicos para aprender com outros e compartilhar experiências, né? É muito bom a gente compartilhar experiências. Você viu, o irmão Lucas veio aqui no início do culto, deu testemunho. Isso é compartilhar com a igreja, né? Não é porque ele quer vir aqui e aparecer, que ele recebeu aquela bênção, né, que Deus fez assim, que ele se comportou desse jeito. Não é para ele aparecer. Isso aí é alimento para a igreja. Isso edifica a igreja, o testemunho de cada um de nós da igreja, que fazemos parte da igreja. Isso é importante, esse compartilhamento dessa experiência, né? E experiência que a gente vai ter nesse mundo vivendo, experiência com Deus. A gente aplicar, né, o conhecimento de Deus na nossa adversidade terrena aqui. Isso é importante. E se a gente, nessa a adversidade que a gente tem nesse mundo, coisas às vezes desagradáveis no mundo passado, nós não estamos livres de nada disso. Jesus nos preparou para que a gente, né, não venhamos a ter decepção. Poxa, mas Jesus não ensinou isso aqui, não falou que eu ia passar por isso, e agora eu estou passando. Né? Então, para que a gente não se culpe disso que Jesus não falou, Jesus preparou. No mundo tereis aflições. Né? Mas ele só falou isso e deixou? Não. Ele não mandou um Consolador, um Espírito Santo. É coisa maior do que isso aí. Não tem um auxiliar maior do que esse na nossa vida, do que seja o Espírito Santo. Em tudo. Eu, na minha vida, no meu trabalho secular, eu fico constantemente observando. Cada coisa que acontece comigo, eu sempre estou voltando para a Bíblia. Puxa, Bíblia, olha só, por isso que a Bíblia diz isso, olha só o que aconteceu. Se confirmou aquilo que está escrito lá, que eu aprendi lá. Então a gente percebe quando a gente conhece. Se você não conhece, você não vai perceber esses acontecimentos na sua vida. Então, a importância disso, da gente aprender, para a gente poder compartilhar. Nós vemos isso aí que eu estou falando, está lá no livro de Hebreus. Mas só vou voltar um pouquinho aqui, porque no ler e meditar, né, que nós falamos, meditar regularmente para ler e meditar na Bíblia, está no Salmo 1. O Salmo 1 que diz assim, ó: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores, algumas traduções vai estar assim, né? Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. A vantagem, a importância da gente
está em conformidade com a palavra. Muitas das vezes a gente tem no trabalho, às vezes ajuda aquela rodinha de pessoas contando piadas, né? Falando palavrões, falando de coisas mundanas, né? E a Bíblia aconselha a gente que aquele que não entra nessas rodinhas, pessoas que zombam, né? Até pessoas que ali às vezes estão zombando, faz piadinha até com Deus, né? Isso é zombaria. Então, a Bíblia diz que é feliz aquele que não se assenta nessas rodinhas, dos fofoqueiros, né? Dos que comentam coisas inúteis. São coisas inúteis que não vai acrescentar nada na nossa vida, só vai nos prejudicar, não é mesmo? Então, a Bíblia nos aconselha a gente não participar dessas rodinhas. Se você não é para ter oportunidade de você falar da palavra de Deus, se não dão essa oportunidade, eles vão só zombar, não vai querer aceitar, então é melhor que você se afaste desse grupinho e que se aproxime de um grupinho que está mais disposto até ouvir você falar, tem interesse de ouvir, né? Tem um respeito pela palavra que você está falando. Porque tem pessoas que às vezes têm uma educação tão grande que ela às vezes ela não concorda, mas ela ouve você falar, ela deixa você explicar e até o final. Vem no final a pessoa fala para você, como já aconteceu comigo, eu estou falando, ele falou, eu sou espírita, né? E você entende desse jeito? Eu entendo desse jeito aqui, entendeu? Então, algumas vezes, aí ele falou assim, quando eu tiver alguma dúvida, eu vou mandar para você só para a gente comparar o que eu entendo e o que você entende, né? Às vezes eu até respondo para ele, né? Uma coisa naquilo que ele está colocando, ele acha que aquilo ali está certo, e aí eu falo, a Bíblia diz isso, mas não sou eu, a Bíblia está dizendo isso. Aí vale a pena você meditar, né? E ele tem a Bíblia, ele é a Bíblia, ele é espírito, mas ele é a Bíblia. Até ele me emprestou um livro dele de teologia espírita, né? Eu li o livro, né? Eu li o livro, até para quando eu for falar para eles responder alguma coisa, eu conheço da teologia espírita que ele mandou, me deu o livro, me emprestou. Eu li, devolvi, falei do livro. Então, às vezes, a gente tem que tomar esse cuidado até lá fora, né? Mas eu não vou se juntar com eles lá fora. Não, ao contrário, você é obrigado a conviver no meio deles, né? Você está dentro de uma empresa, você tem de pessoas de qualquer tipo ali dentro, né? Você lida com pessoas que têm hábitos até estranhos, né? Mas você tem que, em dado momento, se ter a oportunidade, você falar o que é verdadeiro, não sair fora da palavra, né? Então, agora eu vou lá para a importância de estudar a Bíblia, está lá em Hebreus 10, versículo 24 e 25. Hebreus 10, 24, vai dizer assim, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Olha só a importância de nos reunirmos como igreja. Muitas pessoas falam assim, não, eu fico em casa, eu oro lá em casa, eu faço o meu devocional em casa, mas aqui diz que a Bíblia fala ao contrário, fala que é para a gente não deixar de nos reunirmos como igreja, como os muitos fazem, que diz assim, não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, porque tem alguns que têm esse costume, de se reunir em casa só. Eu faço meu culto em casa para a minha família, mas não está unido no corpo, que é a igreja, né? Tem uma diferença. E a Bíblia ela aconselha a gente não fazer dessa forma.
Para que isso, né? Que nós temos que fazer dessa forma. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia é esse que se aproxima? Quando está se aproximando a volta de Jesus, né? O tempo está afunilando e está caminhando para o cumprimento do que está escrito no final daquele dia, né? O dia da volta de Jesus. A Bíblia aconselha que quando a gente sentir que esses dias estão mais se aproximando, é que a igreja tem que estar mais se ajuntando, estar mais junta, não ficar disperso, um numa casa, outro em outra e tal, mas a igreja se reúne aqui, né? A Bíblia diz que a igreja tem que se reunir, tem que estar junta. Não dá para fazer, praticar o cristianismo cada um na sua casa, cada um separado um do outro. Isso é o que a Bíblia está dizendo. Assim como é costume de alguns fazer dessa forma. Que hoje as pessoas falam, né, que são os desigrejados, né? É aqueles que resolveram continuar servindo a Deus, mas em casa. E o que está escrito aqui é que Deus não se agrada desse tipo de comportamento da igreja, que ela se reúna só em casa. Ele está unido no corpo, a igreja toda reunida. A palavra está dizendo isso, né? Não sou eu, não é que eu acho isso, ou que eu ouvi alguém dizer que não é bom fazer assim. Não. Muitos defendem, né? Aqueles que já estão desigrejados hoje, ou seja, se separaram da igreja para cultuar em casa, para praticar o evangelho em casa, talvez ele não vai ter a mesma motivação que ele está aqui dentro compartilhando. O que um irmão está passando, o outro está passando, que a gente orou por um que estava doente, né? E o irmão foi curado. O sentimento talvez não vai ser a mesma coisa, porque tem um ditado popular que diz, né? Aquilo que os olhos não veem, o coração não sente, não é mesmo? Você pode ver, morre um parente seu muito longe, você faz 30, 40 anos que você não vê essa pessoa. Você morre, o sentimento seu de tristeza não é tão grande quanto aquele que está junto de você, está morando junto, você está vendo ali diariamente. Todo final de semana você está junto, né? O sentimento é maior quando uma pessoa se morre ou falece. A gente tem um sentimento maior. Por quê? Porque os olhos estão vendo todo dia. Por isso que esse ditado é certo, né? O coração não sente. E a mesma coisa aqui, né? Uma louca testemunhou aqui, quem estava aqui se edificou com isso. Levou para a vida cotidiana dele esse exemplo. Para ele estar observando, sentindo esse momento de passar por alguma universidade parecida. Né? Quanta coisa foi dito aqui, né? Quanta coisa acontece aqui que a gente está falando, está comunicando, e que se a gente estiver só reunido em casa, a gente vai ficar sem se alimentar dessas coisas. E a palavra, ela é alimento, né? Quer seja para a palavra ruim, má, quanto a boa. Se a gente se alimentar só de palavra que não presta, a gente vai se alimentar disso também. E isso aí vai afastar o Espírito Santo, vai entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo se entristece, né? Quando a gente faz coisas que a gente aprendeu que era para fazer de um jeito e está fazendo de outro. A palavra de Deus está dizendo que é para a gente não se desigrejar, né? Está dizendo isso. Para não fazer como muitos fazem, que saem da igreja e ficam em casa. Se a gente começa a ficar em casa, vai entristecer o Espírito Santo? Claro que vai. Você acha que Cristo vai ficar feliz com isso? Se ele é o cabeça da igreja, ele é o corpo, ele como cabeça, ele se entristece que um membro foi cortado, como se o dedo falasse, eu vou cortar esse dedo da mão, vai ficar lá. O que vai acontecer com esse dedo? Ele vai necrosar, vai apodrecer. Mas o corpo vai cicatrizar, não vai?
o corpo vai cicatrizar e ele vai continuar com vida, mas o dedo perde a vida. Então essa é a importância do dedo não se desligar do corpo, ou qualquer órgão do corpo. Você cortar e joga ele no canto, corta um braço, você joga lá. O lugar vai cicatrizar, vai cauterizar aquele lugar, mas o braço que ficou fora do corpo, ele vai apodrecer. E assim somos nós também. A gente vai, começa a fazer sozinho, quando Deus se desligou de Deus. Está desligado do corpo, está se desligado da igreja. O Espírito Santo já não opera mais nele, porque o Espírito Santo está triste porque ele se afastou do corpo. E foi cortado do corpo. Então nós vemos que é a grande importância, né? E a grande importância também da gente ler a Bíblia é para a gente poder o quê? Aplicar na nossa vida cotidiana, nossa vida prática, né? A gente praticar essas coisas a partir fundamentado na palavra, né? Está lá em Tiago 1,22 vai nos falar a respeito disso, olha só. Tiago 1,22. Sejam praticantes da palavra. Olha só, a ordenança qual é? Tiago aqui está nos orientando, né? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Olha quanta coisa aqui nesse versículo, né? Para a gente ser praticante, praticar a palavra, pregar a palavra, ensinar a palavra, quer seja andando pelo caminho, andando com seus filhos, comentando da palavra, quer esteja em casa se alegrando, né? Fazendo um devocional em casa. E a palavra de Deus, ela não pode você fazer devocional em casa. Sabe que interessante? Você pode fazer a sua devocional em casa, mas não se desligue do corpo, não se desligue da igreja. Você pode até fazer, mas não se desligue, né? É isso que nós aprendemos, que está escrito na palavra. Não façam como muitos, né, que praticam esse tipo de coisa. Saem da igreja e ficam em casa. Então você vê, a palavra de Deus ela é sábia e ela não se contradiz. Então por quê, né? Sejam praticantes da palavra, ou seja, a gente tem que praticar o que a gente aprendeu, praticar ela, pregar essa palavra, ensinar outros. Isso tudo é praticar a palavra. Trazer a mensagem aqui, né, para a igreja toda. Você está praticando a palavra. Compartilhar com outros irmãos, em conformidade com a palavra.